Olá, pessoal do terceiro ano. Hoje vamos dar início aos nossos vídeos para a continuação do conteúdo do segundo bimestre. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o campo elétrico e como calcular esse campo. Então, primeiro a gente tem que entender qual é a noção de campo. Então, vamos lembrar um pouquinho lá do primeiro ano, quando a gente fala sobre campo gravitacional. O que significa isso? Né? Quando a gente fala em campo gravitacional, o que a gente lembra? Então, uma coisa que é bem comum para a gente dizer assim, vamos supor a Terra, né? Próximo à Terra, nós temos o campo gravitacional da Terra, que atrai outros astros, né? Para o seu centro, né? Todos os objetos para o seu centro. Então, por exemplo, como que a Lua ela sabe que a Terra está onde está e como a Terra sabe onde a Lua está. Então, essa noção de campo ela surge, né, ela surge com a necessidade de explicar esse fenômeno dessa ação à distância. Então, por exemplo, a Terra percebe a Lua e a Lua percebe a Terra. Mas como explicar isso? Então, Faraday, na primeira metade do século XIX, ele propõe essa noção de campo, essa ideia de campo, esse conceito. Para quê? Para explicar esses fenômenos de ação à distância. Mas não é comum a gente ver ou sentir dois corpos se atraindo gravitacionalmente. Mas no eletromagnetismo é um pouco diferente. Então, olhem aqui, ó, essa primeira imagem é um canudo de plástico se aproximando de um eletroscópio, né, desse pêndulo aqui. Então, ele se aproxima, esse pêndulo ele se movimenta. Nessa segunda imagem, nós temos uma argola metálica e olha como ela está em relação ao ímã, né? Ela está sendo atraída por esse ímã. Então, no eletromagnetismo, então a parte que estuda aí a parte elétrica e a parte magnética da física, né? A gente consegue perceber, a gente consegue visualizar esse acontecimento. Então, o que é essa percepção, né? Como que o canudo ou o ímã, eles exercem essa ação? Ou outra pergunta, como o pêndulo ou a argola de aço sente essa ação? Então, como eles sabem que há ali naquela proximidade algum corpo para atraí-los? Então, tudo isso está relacionado, né? As respostas para todas essas perguntas, elas estão relacionadas com o conceito de campo. Então, nessa região onde vai acontecer essas ações ou interações elétricas, a gente diz que há um campo elétrico naquela região. Então, o vetor campo elétrico, né? Então, o que seria esse campo elétrico? Então, é perceber, né? Tem que cortar. Vou começar de novo. Então, nós vamos tratar agora sobre o vetor campo elétrico. Então, aqui no nosso estudo de física, a existência de um campo de uma grandeza em uma região, ela vai só se caracterizar se for possível associar a ela e a cada ponto daquela região um valor numérico e uma unidade. Quando a gente fala isso, a gente tem um campo escalar. Ou quando a gente tem um vetor para representar, para associar nessa região, a gente diz que a gente tem um campo vetorial. Então, o campo elétrico, ele é um vetor. Por quê? Quando a gente fala que uma grandeza é vetorial, ela possui módulo, direção e possui sentido. Então, nós vamos colocar em um certo ponto P uma carga elétrica, vamos começar aqui pela positiva. Então, naquela região já há um campo elétrico, né? Já há esse campo elétrico. Então, sobre essa carga vai ter uma força agindo sobre ela. Então, percebe aqui, ó, que tanto a força quanto o campo elétrico, eles estão no mesmo sentido. Então, por quê? Porque essa carga é positiva e ela foi colocada numa região em que já existia um campo elétrico, então sobre ela foi exercida uma força. Se a carga for negativa, o campo elétrico e a força, ela terá um sentido oposto. Então, aqui é isso que está dizendo aqui. Mas então, eu tenho uma pergunta. Existe campo elétrico sem existir a carga? Então, essa é a questão. O campo elétrico e a carga elétrica, eles são interdependentes. Né? Se eu não tiver nada para perceber que o campo elétrico existe, como que eu vou perceber, né, que ele existe ali? Então, temos que pensar sobre isso.
Então, ainda sobre o vetor campo elétrico, a gente pode definir ele como sendo o vetor campo elétrico é igual à força dividido por essa carga teste. Só que se eu colocar N carga testes nessa região que tem esse campo elétrico, a força sobre cada carga, ela mudará. Então, essa razão entre força e carga teste, ela sempre será uma constante. Por isso que nós temos esse valor do campo elétrico. E ele não depende do valor dessa carga teste aqui, que nós vamos ver daqui a pouco, mais para frente vai ficar mais claro. Então, no sistema internacional de medida, o módulo do campo elétrico, a unidade do módulo do campo elétrico é dado por Newton por Coulomb. Por quê? Unidade de força é Newton, unidade de carga é Coulomb. Então, como eu já disse anteriormente, para vocês não esquecerem, uma grandeza vetorial ela possui módulo, direção e sentido. Então, para a gente definir o vetor campo elétrico, a gente precisa dessas 3 características. Pessoal, então, para a gente calcular o módulo do campo elétrico, a gente precisa da força e da carga que está inserida dentro desse campo elétrico. Então é isso, no próximo vídeo eu vou fazer um exemplo com vocês dessa parte. Então até a próxima. Tchau, tchau.